Fala, meu guerreiro, fala, minha guerreira, tudo certo com você? Olha só, pessoal. Hoje nosso resumão é sobre a lei de interceptação das comunicações telefônicas. Pessoal, se essa lei está no teu edital, tá bem? Não foi à toa que botaram ela no teu edital. Sempre quando essa lei está num edital de concurso público, sempre vem no mínimo uma questão, tá bem? E não é uma lei muito difícil de ser compreendida, tá? Então, vamos entrar a fundo nessa lei e com algumas explicações doutrinárias, um pouco também de jurisprudência para complementar a aula. Então, pessoal, não esqueça de se inscrever no nosso canal para nos motivar a seguir gravando mais e mais resumos para concursos públicos e de deixar o like neste vídeo aí. Então, depois que tu deixou o like, vamos ver o nosso vídeo. Pessoal, começando sempre aqui com a Constituição Federal, tá? Com a nossa Carta Magna, é ela que nos dá o norte para os outros tipos de legislação, tá bem? Lá no artigo 5º, inciso 12, ele diz que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas e dos dados e das comunicações telefônicas. Então, é inviolável como regra, salvo, pessoal, salvo no último caso, ou seja, no caso das comunicações telefônicas, tá? Ela pode ser quebrada por ordem judicial nas hipóteses e na forma em que a lei estabelecer. No caso de investigação criminal ou instrução processual penal. Tá bem, pessoal? Então, no caso de investigação criminal e instrução processual penal, pode ser quebrada essa inviolabilidade, tá bem? Mas somente por ordem judicial e nos casos que a lei da interceptação telefônica vai estabelecer. Então veja que não é um direito absoluto, não é um direito fundamental absoluto, e nós sabemos que, em regra, os direitos fundamentais não são absolutos. Também, pessoal, também trazendo um asterisco aqui, um a mais, não pode ser decretada por CPI. CPI não pode decretar a quebra do sigilo das comunicações telefônicas. Somente o juiz, tá bem? Somente o juiz por decisão judicial, pessoal. Um conceito, pessoal, tá? A interceptação telefônica, pessoal, ela consiste na captação de conversas telefônicas. Captação de conversas telefônicas por terceiro, sem o prévio conhecimento dos interlocutores. Então, na interceptação telefônica, estará duas pessoas conversando, contudo, haverá um terceiro, sem o conhecimento dessas pessoas, que estará captando essas conversas. Essa é a interceptação telefônica. Nós temos também o Instituto da Escuta Telefônica e da Gravação Telefônica. O que é a escuta telefônica, pessoal? A escuta telefônica, pessoal, ela ocorre quando um dos interlocutores tem a ciência de que o terceiro está gravando. Tá bem? Na escuta, pessoal, na escuta, tem duas pessoas conversando aqui, tá? Só que o terceiro, só que uma das pessoas sabe que o terceiro está aqui escutando, tá bem? Diferentemente da interceptação. A interceptação telefônica, ninguém sabe que está sendo gravado. Ninguém sabe que está sendo gravado. Na escuta, uma das pessoas sabe que está sendo gravada. E já na gravação telefônica, pessoal, já na gravação telefônica, são somente duas pessoas. São somente duas pessoas, só que essa aqui está gravando a conversa, pessoal, tá bem? X9 está gravando a conversa ali. A gravação telefônica ocorre quando um dos interlocutores grava a conversa sem que o outro tenha conhecimento. Adentrando na lei, sem delongas, sem enrolação, sem conversa de cachorro, de gato, vamos seguir a interceptação das comunicações telefônicas de qualquer natureza, tá? Para prova de investigação criminal e instrução processual penal, observará os expostos na lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal sob segredo de justiça. Então, pessoal, muito importante, tá? Essa interceptação telefônica, ela vai ocorrer sob segredo de justiça e ela vai depender de ordem do juiz. Muito importante. Somente com decisão judicial. Somente com decisão judicial e vai correr sobre segredo de justiça. Tá bem? Essas interceptações, pessoal, também podem se aplicar ao fluxo de comunicações em sistema de informática, tá? E telemática também. Ou seja, a ligação por WhatsApp também poderá ser coberta por essa interceptação. Não somente a ligação normal, que é feita ali na chamadinha no telefone. A ligação por WhatsApp também pode acontecer e ser gravada, pessoal. Seguindo, tá? Para complementar aqui a parte do sigilo do inciso do artigo 1º, tá bem? Que ela correrá sob segredo da justiça. Olha o que diz o artigo 8º dessa lei. A interceptação das comunicações telefônicas de qualquer natureza ocorrerá em autos apartados
apensados aos autos do inquérito ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas. Então, pessoal, este sigilo, ele é absoluto. O sigilo é absoluto, tá bem? Por quê? Porque naquele inquérito ou naquele processo não pode as partes serem informadas de que está acontecendo uma interceptação telefônica. Se souberem que está acontecendo essa interceptação telefônica, que ela é um meio de prova, essa gravação da interceptação telefônica, as partes vão trocar de número, as partes não vão conversar por telefone, tá bem? Então, por isso que tem que ocorrer em autos apartados, tá bem? Autos apartados e de maneira sigilosa, pessoal, tá bem? O que é mais cobrado nessa lei é o artigo 2º, sem dúvida. É o artigo 2º, sem dúvida, e seus incisos, que trata dos requisitos, tá, para que ocorra a interceptação das gravações telefônicas. Olha o que diz o artigo 2º. Não será admitida a interpretação das comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Não houver indícios razoáveis de autoria ou participação na infração. Se não houver indícios razoáveis de autoria ou de participação na infração, não será admitida a interceptação telefônica. Tem que haver indícios contundentes de que tem autoria e de que tem participação de tal pessoa naquele crime. Também, pessoal, a prova poder ser feita por outros meios. Não vai ser admitida a interceptação se puder ser feito as provas, se a prova puder ser produzida por outros meios. Bem? E em terceiro lugar, inciso 3, o fato investigado constitui infração penal punida no máximo com detenção. Pessoal, olha só. Se o crime investigado for punido com detenção, então não será admitida a interceptação telefônica. Percebe-se aqui, a gente tem que fazer uma interpretação contrária à lei para saber quando será admitida a interceptação telefônica. Então, ela vai ser admitida quando houver indícios razoáveis de autoria e de participação na infração. Ela vai ser admitida quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis. Então, ela vai também ser admitida quando o fato investigado for de pena de reclusão. Olha o que nos explica aqui este parágrafo único. Em qualquer hipótese, deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta devidamente justificada. Então eu não posso, pessoal, decretar esta interceptação sem clareza, de uma maneira que eu decrete para qualquer pessoa, sem saber o objeto da investigação. Tranquilo? Tem que haver uma indicação e uma qualificação dos investigados. Tem que ser para uma pessoa certa, pessoal, e com clareza e objetiva. Não pode ser de maneira vaga, pessoal. Seguindo, aqui são os requisitos que eu botei para vocês esquematizados, tá bem? Tem que haver uma finalidade legal, tá bem? A interceptação só pode ser autorizada para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Tem que haver indícios suficientes de autoria e participação, ou seja, devem existir indícios razoáveis de que o investigado participou de uma infração penal, tá bem? Não basta a mera suspeita. Inexistência de outro meio de prova, tá? Inexistência de outro meio de prova. A medida só é cabível quando a prova não puder ser obtida por outros meios, e a gravidade deve ser de reclusão. Se for detenção, ela não será determinada. Seguindo, pessoal, Artigo 3 também é muito importante. Artigo 3º. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento de quem? Da autoridade policial na investigação criminal, do representante do Ministério Público na investigação criminal e na instrução processual penal. Olha só, pessoal, percebemos 3 coisas. Percebemos que, conforme a literalidade do artigo 3º, o juiz pode decretar de ofício. Sabemos que isso vai contra o sistema acusatório, onde o juiz não pode produzir provas de ofício, onde o juiz não pode agir de ofício, tá bem? Contudo, se vier conforme a lei, se vier a literalidade da lei, tu marca que sim, que o juiz ele pode, tá, determinar de ofício a interceptação das comunicações telefônicas. Percebemos também que a autoridade policial, tá, o Delta, o delegado, pessoal, olha só, o Delta,
ele só vai requerer essa interceptação telefônica na fase de inquérito policial, tá bem? Na fase da investigação criminal. Já o Ministério Público ele tem poderes amplos. Ele vai requerer, tá, essa interceptação na fase da investigação criminal, ou seja, na fase do inquérito, tá bem? E na fase do processo penal, na fase da instrução processual penal. Seguindo, artigo 4º, o pedido de interceptação das comunicações telefônicas conterá a demonstração de que sua realização é necessária à apuração da infração penal, com indicação dos meios a serem empregados, tá bem? Aqui é mais letra de lei, não tem muita implicação. O pedido de interceptação telefônica de comunicação conterá a demonstração de que sua realização é necessária, tá bem, pessoal? Seguindo, o parágrafo 1º, tá bem? Traz uma hipótese que está na lei, tá? É difícil pensar como isso será formalizado, mas está na lei, tu tem que marcar que isso daí vai ser certo, se vir numa questão para ti. Olha só, excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, tá bem? Um pedido oral, pessoal, verbal, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em que a concessão será condicionada à sua redução a termo, tá bem? Ou seja, ele vai pedir verbalmente e depois, posteriormente, esse pedido vai ter que ser reduzido a termo, tá bem? Seguindo, no parágrafo 2º, o juiz, no prazo máximo de 24 horas, decidirá sobre o pedido. Tá bem? Foi feito requerimento pelo Delta, foi feito requerimento pelo Ministério Público, pelo promotor, o juiz ele tem o prazo máximo de 24 horas para decidir sobre o pedido. Olha só, a decisão será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo máximo de 15 dias, tá bem? 15 dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indisponibilidade do meio de prova. Pessoal, olha só, o juiz ele tem 24 horas para decidir. Ele tem 24 horas para decidir o pedido. Mas, depois que ele concedeu o pedido e depois que começou, depois do primeiro dia ali que foi implementada a interceptação telefônica, essa interceptação telefônica, ela vai ter prazo de 15 dias, tá bem? Renováveis por períodos, por mais 15, por mais 15, por mais 15, e assim, pessoal, será renovável. Enquanto se achar conveniente para a instrução penal, será renovável este prazo, tá bem? Ele não é um prazo que se esgota, de 15 mais 15 pronto, não. Ele pode ser renovável mais e mais vezes, tá? Comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Então o prazo é de 15 renováveis por mais 15 sucessivamente, tá bem? Olha só, o prazo inicial da interceptação telefônica é de 15 dias. Como vimos, o prazo é de 15 dias, que pode ser prorrogado sucessivamente por igual período, desde que a medida seja comprovadamente indispensável e a decisão seja fundamentada judicialmente. A prorrogação não tem um limite de número de vezes, mas depende de comprovação de que a continuação da escuta é necessária para a investigação, pessoal. Bem, seguindo aqui. Artigo 6º. Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos da interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização. Então, quem que vai fazer essa interceptação? Tá? A autoridade policial. Tá? A autoridade policial ela vai conduzir os procedimentos de interceptação e vai dar ciência ao Ministério Público, tá bem? O Ministério Público pode acompanhar, tá? Se quiser, é discricionário dele, ele pode ir lá ou não, para acompanhar a realização dessa diligência, tá? Aqui no parágrafo 1º, no caso da diligência possibilitar a gravação da comunicação telefônica, será determinada a sua transcrição, tá bem? Será, pessoal, transcrito os áudios, tá bem? Do que for mais importante ali, tá bem? Porque o criminoso, ele não vai falar somente de crime, ele vai falar sobre sua vida particular também com o seu amigo criminoso, tá bem? Então, só vai ser transcrito o que for mais importante, o que for relacionado a infrações penais. Parágrafo 2º. Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juízo, acompanhando de auto circunstanciado que deverá conter o resumo das operações realizadas. Então, cumprida a diligência, será encaminhado o resumo das operações realizadas. Artigo 7º, também importante, para os procedimentos de interceptação de que trata essa lei, a autoridade policial poderá requisitar serviços
e técnicos especializados às concessionárias de serviço público. Pessoal, olha só. Para o procedimento de interceptação de que trata essa lei, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público. Tá bem? Pessoal, olha só. Quem vai fazer esse procedimento vai ser o Delta. Quem vai fazer esse procedimento vai ser o Delta. Contudo, ele pode solicitar, ele pode requisitar serviços técnicos especializados, tá bem? Das concessionárias. Não serão as concessionárias que irão realizar esse procedimento. Será o Delta, mas ele pode solicitar uma ajuda para mexer no equipamento, para como é que ele vai gravar. Ele que vai fazer aquele procedimento, ele que vai fazer essa diligência. Ele só vai pedir uma ajuda de como vai poder mexer naqueles equipamentos, entendido? Seguindo. Captação ambiental, tá bem? Captação ambiental, tá? Artigo 8A. É diferente da interceptação das comunicações telefônicas. A captação ambiental é como se fosse um pendrive ali, um chipzinho que é posto no ambiente, tá bem? Por exemplo, é posto numa praça, é posto dentro de uma viatura policial, tá bem? Será o áudio captado. Olha só o que diz o nosso conceito aqui do artigo 8A. Para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, sempre com autorização judicial, pessoal, sempre. Para investigação ou instrução criminal poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Quanto, pessoal? Aqui temos requisitos diferentes, tá? Requisitos diferentes do primeiro caso. Olha só, a prova não poderá ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes. Ok, aqui é igual, tá bem? A prova ela não pode ser produzida por outros meios. Só que aqui, pessoal, lá, olha só, pessoal, olha só. Aqui no caso da interceptação telefônica, não pode ser pena de detenção, tem que ser reclusão. E na captação ambiental, pessoal, a gente vê que não fala se é pena de detenção ou reclusão. Trata-se de um quantum de pena. Olha só, houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Então, a pena máxima, pessoal, tem que ser superior a 4 anos. Ou infrações penais conexas, tá bem? Ou seja, tem uma infração ali, que é a infração principal, que é a pena de 4 anos. Mas tem uma infração junto que a pena é menor de 2 anos. Mas estão acontecendo conjuntamente. Neste caso, pode ser autorizada também. Eu não falei, pessoal, agora eu acabei lembrando, tá? Eu não falei aqui nas hipóteses de como deve ser determinada a interceptação telefônica, eu não falei aqui que no caso de ocorrer um crime com pena de reclusão em conjunto com um crime de detenção, sim, este crime de detenção ele pode ser objeto, tá, da interceptação das comunicações telefônicas. Mas tem que ocorrer em concurso, pessoal, tá bem? No caso de ser isoladamente um crime de detenção, não pode, tá bem? Seguindo. O requerimento deverá descrever circunstancialmente o local e a forma de instalação do dispositivo de capacitação ambiental, tá bem? O requerimento do pedido, ele deve escrever, ó, essa escuta tem que ser posta numa viatura, tem que ser posta debaixo do banco, no local tal, no dia tal, tá bem? Seguindo. A instalação do dispositivo de captação ambiental poderá ser realizada quando necessária por meio de operação policial disfarçada. Olha só, pessoal. A instalação do dispositivo de captação ambiental poderá ser realizada quando necessária por meio de operação policial disfarçada ou período noturno. Exceto na casa, tá bem? Porque a gente tem a inviolabilidade da casa. Ninguém pode entrar do nada na tua casa ali e instalar uma capacitação ambiental sem tu saber assim, não tem ninguém na tua casa. Não, não é assim. Tem que ser em lugares públicos, tá bem? Seguindo, a captação ambiental ela não poderá exceder 15 dias, tá bem? Da mesma forma que a interceptação telefônica, a captação ela não poderá exceder a 15 dias. Não esquece prazo, tá? Renovável por decisão judicial
por iguais períodos. Ou seja, 15, mais 15, mais 15, renováveis por iguais períodos, se comprovada a indisponibilidade, a indispensabilidade, tá, do meio de prova, e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Olha só, tem que ser comprovada a indispensabilidade, tá, daquela captação ambiental, tá, e quando presente a atividade criminal permanente, habitual ou continuada, para seguir gravando, para seguir colhendo mais e mais provas. A captação ambiental feita por um dos interlocutores, sem prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público, poderá ser utilizada como meio de defesa. Somente como meio de defesa, tá bem? Quando demonstrada a integridade da gravação. Pessoal, olha só. Temos o acusado aqui, tá? O acusado A. Ele está sendo acusado de um crime. Contudo, é outra pessoa que está fazendo isso. É a outra pessoa. É o seu amiguinho que está fazendo isso. Ele é o coitado, ele é o inocente. Ele vai na casa da pessoa com o consentimento da pessoa, conversa com aquela pessoa. Tá? Conversa com aquela pessoa ali e bota debaixo da mesa da casa daquela pessoa ali e dentro do carro daquela pessoa um dispositivo que está captando as conversas daquela pessoa. Tá bem? Mesmo sem autorização judicial, pessoal, vai valer para o A este dispositivo que está captando os sons, porque foi utilizado unicamente como meio de defesa, pessoal, tá bem? E tem que ser demonstrada a integridade da gravação. Seguindo, temos dois crimes, tá? Dois crimes nessa lei. Constitui crime realizar a interceptação de comunicação telefônica, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Por exemplo, um delegado de polícia ele não pode, por conta própria, fazer a interceptação telefônica, se não houver autorização judicial, pessoal, tá bem? Reclusão de 2 a 4 anos. E quando também, pessoal, quando não for para defesa, tá? Quando não for para defesa, também uma pessoa ela não pode querer realizar uma interceptação telefônica por conta, tá bem? Ou promover uma escuta ambiental por conta. Reclusão de 2 a 4 anos. Parágrafo único, incorre na mesma pena o juiz, pessoal, tá? O juiz que determina a execução de forma ilegal, tá? Ou sem nenhum objetivo, ou com objetivo contrário à lei, também responderá por este crime de 2 a 4 anos, tá bem? Vai ser crime próprio, porque só o juiz pode cometer este crime do parágrafo único. Seguindo, artigo 10A, já é da captação ambiental, tá? Realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial, quando esta for exigida. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. E não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores. Não há crime se a realização da captação é feita por um dos interlocutores. Seguindo e por fim, pessoal, seguindo tá aqui, tá? A pena é aplicada em dobro ao funcionário público que descumprir determinação de sigilo das investigações, tá? Que envolva a captação ambiental ou revelar conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo. Pessoal, aqui é o língua grande, tá? É o língua grande, tá? Ele conseguiu, pessoal, abrir sua boca e revelar o sigilo, tá bem? Ele vai ter a pena em dobro, tá bem? E por fim, agora sim, por fim, tá? Súmula 591 do STJ, ela nos ensina que é permitido emprestar a prova da interceptação telefônica para o PAD, desde que autorizado pelo juiz. Pessoal, se tu chegou até aqui, te inscreve no canal, deixa teu like, até semana que vem. Tchau, tchau.